Olá, gente querida! Hoje é o dia 25 de março, a solenidade da Anunciação do Senhor. Hoje é quinta-feira, estamos dentro da quinta semana da Quaresma, contudo, hoje celebramos esta solenidade. Depois de termos celebrado ontem a memória de São Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, mártir, morto pelos opressores de El Salvador, e foi canonizado pelo Papa Francisco como um grande intercessor daquele povo tão pobre e sofrido. Hoje, então, celebramos esta solenidade que diz respeito a Maria Santíssima, mas diz respeito, sobretudo, a Jesus, no seu mistério da encarnação e também como preparação para o mistério da redenção. O texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje é 25 de março, estamos exatamente há 9 meses da festa do Natal. Por aqui já se pode compreender o significado desta solenidade da anunciação do nascimento do menino Jesus, o Filho de Deus. Celebra-se hoje, sobretudo,
o mistério da encarnação, mas ao mesmo tempo praticamente em contexto de Semana Santa. Portanto, o mistério da encarnação se une profundamente ao mistério da redenção. O anjo Gabriel, a palavra Gabriel significa valente de Deus, o guerreiro de Deus, força de Deus. Pois bem, o anjo Gabriel é o responsável pelo anúncio do nascimento do Filho de Deus. E ele vai a uma região periférica, já na própria Palestina. Nazaré é uma aldeia de mais ou menos 300 habitantes que nunca foi nomeada no Antigo Testamento. Perdida nas montanhas da Galileia, que já é uma região periférica e considerada de segunda categoria. Num país, chamemos de país para facilitar, mas numa região, num país que é periferia do Império Romano. Há uma jovem simples, pobre, sem absolutamente nenhuma prerrogativa de poderes e de riquezas. Esse talvez seja um primeiro grande elemento que deve nos chamar a atenção. Essa preferência bela de Deus pela pequenez da Galileia e do próprio ambiente de onde provém Maria Santíssima. Ela é desposada na primeira etapa do casamento. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link de um vídeo da semana passada que eu expliquei exatamente como era o casamento em Israel no tempo de Jesus. Maria então já havia realizado a primeira etapa do casamento com José, que é também um jovem simples. O Evangelho de Mateus e Lucas, que trata da história da infância de Jesus, diz pouquíssima coisa sobre José. Há outras informações de evangelhos apócrifos. Ali se diz que o José era um homem já maduro, idoso, e que tomou conta como guardião, tomou conta de Maria Santíssima, que havia sido consagrada no Templo de Jerusalém pelos seus pais. Não vamos entrar no mérito historiográfico destas informações, mas nos contentemos com as informações dos evangelhos canônicos Mateus e Lucas. Mas Maria e José estão se preparando para a última etapa do casamento. José é um homem justo e Maria Santíssima foi a escolhida de Deus. Na primeira leitura da liturgia de hoje, nós temos exatamente o texto bonito, lá de Isaías capítulo 7, especialmente o versículo 14. Em Maria se cumpre esta profecia de Isaías, a virgem que concebe e dá à luz. Temos alguns elementos muito bonitos sobre Maria Santíssima no texto e outros elementos belíssimos de caráter cristológico, isto é, sobre Jesus. Quero então rapidamente fazer menção a estes elementos que tratam de Maria Santíssima. Primeiro, ela é chamada com um título que é muito forte lá no Oriente. Ela é chamada de Kecharitomene. Essa palavra grega significa aquela que foi toda plenificada da graça de Deus. Na verdade, esta palavra é um verbo e é um particípio perfeito. O verbo no tempo perfeito da língua grega significa que
é uma ação que acontece no passado, mas cujos efeitos perduram para o presente e para o futuro. Significa Maria foi toda agraciada por Deus, ela é no presente toda plenificada da graça de Deus e ela permanece para o futuro toda plenificada da graça de Deus. É um título mariológico muito belo, que raritomene. Depois o anjo Gabriel diz que o Senhor Deus está com Maria, permanece com Maria Santíssima. Não pode haver honra maior para uma pessoa do que estar na presença de Deus. Mas aqui é muito mais o contrário. Deus está com ela. E por que Deus está com ela? Porque ela encontrou graça diante de Deus. Encontrar graça significa é alguém que goza do favor de Deus. É alguém que pode estar na presença de Deus. É por isso que Maria não precisa temer. Aqui está uma expressão muito forte do pós-ressurreição, do período da Páscoa. Na verdade, a experiência pascal como que se antecipa. Maria é convidada a não temer. E o anjo Gabriel conclui dizendo que o Espírito Santo de Deus está sobre ela, ela se torna a Shekinah, ela se torna morada do Altíssimo, ela se torna a sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo Senhor repousa sobre Maria Santíssima. E o texto se conclui dizendo que ela é a serva do Senhor, a serva da palavra por excelência. Então, se é verdade que esse texto tem muitos elementos mariológicos belíssimos, é importante agora observarmos no texto que acabamos de ler os elementos cristológicos. Primeiro se diz que de Maria vai nascer um filho, sendo assim a concretização da promessa de Deus por meio do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Esse menino vai ser chamado de Yeshua, que significa Deus salva, é Deus salvando e libertando o seu povo. Esse menino será grande e vai herdar o trono do seu pai Davi. Aqui temos toda a promessa messiânica. Jesus nasce do clã de Davi em Belém e, portanto, ele é plenamente herdeiro desta identidade messiânica. O seu reino será para sempre, o reinado escatológico de Cristo. Aqui, veja que elemento interessante, o mistério da encarnação se coliga em profundidade com a identidade messiânica de Jesus e também com o mistério da redenção. Ele é concebido sem a participação do ser humano, de um homem, somente de Maria e do Espírito Santo. Temos aqui toda a teologia, tanto da concepção virginal, como também da ausência da participação de um homem no nascimento e na concepção de Jesus. Esse menino receberá o título de Santo e receberá o título de Filho de Deus. Santo e Filho de Deus significa ele é Deus. Aqui está a sua identidade profunda. Numa palavra, esta solenidade da anunciação do nascimento do Filho de Deus Jesus Cristo a Maria Santíssima pelo anjo Gabriel reúne, portanto, o mistério da encarnação e o mistério da redenção. Nós oramos então por todas as crianças do mundo, por todas aquelas que estão no ventre materno, para que nenhuma delas seja vítima do aborto ou da morte prematura, mas nasçam com saúde, com liberdade e possam viver a sua vocação
na plenitude da graça de Deus. No menino Jesus, nós olhamos para todas as crianças da face da terra e pedimos a bênção de Deus para todas elas. Em Maria Santíssima, nós pedimos a graça de a Igreja ser também serva do Senhor, dizermos o nosso fiat, o nosso faça-se, o nosso sim ao projeto de Deus. E que Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, nasça em nossos corações e em nossas comunidades. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.